Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta à nossa live semanal, né? Live gravada. Agora a gente, como eu já informei para vocês até no vídeo anterior, né? A ideia é a gente manter esse horário como sagrado, às quintas-feiras, às 19 horas. A gente vai estar junto aqui, mesmo que eu não esteja presente ao vivo com vocês, eu vou deixar um vídeo gravado e a gente vai fazer sempre a estreia desse vídeo todas as quintas-feiras, 19 horas. Quando possível, estaremos juntos com uma live e aí eu posso interagir com vocês numa boa. Aliás, nessa quinta-feira a gente vai colocar no ar esse vídeo que vocês estão assistindo agora, né? Então ele já está no ar. No dia 5, eu na verdade não estarei aqui, né, no nosso ambiente, por isso que eu não vou poder fazer isso ao vivo com vocês, mas se eu conseguir, eu entro pelo menos no chat para a gente poder debater um pouquinho, porque funciona tudo como se fosse uma live mesmo. A única diferença é que ela é gravada e transmitida ao vivo naquele horário, tá bom? E o tema de hoje acabou entrando, eu tinha um outro tema programado para falar, e a gente tem aqui uma programação de temas e tal, mas essa semana a gente teve um assunto que acabou agitando aí as redes, enfim, a internet, né? Que foi a autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa acabou procedendo aí a regulamentação, não foi até hoje é 5/12, né, que a gente está colocando aqui, não foi ainda divulgado no Diário Oficial, não foi publicada ainda a resolução completa, mas, enfim, essa é a era da internet, então a gente tem as informações de uma maneira bem rápida, né? A gente consegue ter acesso às coisas de uma velocidade muito dinâmica. Então, a partir do momento que teve a reunião da diretoria colegiada da Anvisa, imediatamente a gente já passou a ter acesso, então, às informações do que foi discutido, do que foi tratado a respeito da liberação dos derivados da maconha, né? O uso medicinal aí da cannabis, né? Então a Anvisa acabou aprovando um texto aí a respeito disso. E como vocês sabem, enfim, eu gosto sempre de estudar esses assuntos, não gosto de comentar na base do achismo, né? Acho que o achismo, as nossas redes sociais já estão bem cheias, né? Então eu gosto sempre de debater essas questões com um mínimo de base, um mínimo de fundamento aí. E aí eu estudei, né? Estou estudando, aqui é Direito Médico Raiz, né? O bloquinho, vocês estão vendo aqui, as anotações, né? Eu vou estudando, vou anotando, vou fazendo um roteirinho, para poder compreender mesmo, enfim, qual é a dinâmica desse assunto, como é que a gente pode trabalhar essa questão de uma maneira um pouco mais firme. Claro que tudo que é novo traz dúvidas, suscita debates, acho que isso é que é o bacana, isso que é o importante, né? É a gente suscitar os debates, a gente conseguir ter, e esse espaço que vocês estão aqui, esse canal de Direito Médico, é o ambiente para isso. Tá? Vocês podem ver todos os vídeos aqui, a gente sempre trabalha de maneira muito respeitosa, e todo mundo tem o direito de pôr as suas opiniões, né? Eu não tolero, obviamente, questões agressivas, desnecessárias, ofensas. Acho que aqui não é um ambiente para isso, é um ambiente técnico-jurídico. Então, aqui todo o debate sempre será bem-vindo. Debate de alto nível, debate baseado, enfim, não no achismo, né? Mas em normas legais, interpretação dessas normas. Eu acho que o bonito do direito é justamente a interpretação das normas. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua forma de enxergar, né? Então acho que esse é o grande barato do direito, principalmente no direito médico, né? Eu costumo dizer até que no direito médico é o único ramo do direito que todo mundo tem razão, né? Se qualquer viés que você analisar, a grande maioria das ações de direito médico, você vai ver que os dois lados têm as suas razões e razões muitas vezes legítimas. A questão é saber quem tem um pouquinho mais de razão do que o outro. Pois bem, na questão do canabidiol não seria diferente. A gente tem aí algumas dúvidas e algumas críticas que já estão sendo colocadas nas redes, tal,
Quem me conhece sabe, eu já falei até em outros momentos, em outras resoluções polêmicas, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, na recusa terapêutica, objeção de consciência e tal, que a minha visão com relação a isso é sempre muito positiva. Eu acho que a falta de regulamentação é que traz uma incerteza muito grande. Quando a gente tem uma regulamentação, ainda que não a melhor, a gente já tem um ponto de partida, a gente já tem algo para iniciar. A jornada já começou. Essa jornada vai ter que ser debatida ao longo da caminhada, normal. E possivelmente essas normas, elas eventualmente são questionadas judicialmente, o judiciário faz os ajustes que entender necessário, e aí a própria entidade que emite essas normas podem providenciar algumas correções ao longo do percurso. O fato é que sem a norma a gente discute em abstrato, com a norma a gente discute a questão concreta, e isso é muito importante, isso é muito válido para o crescimento. Então, saibam que a minha visão é sempre otimista e positiva com relação a essas normas, mesmo que elas tenham algumas falhas, mesmo que elas contenham alguns pontos cegos, né, que tenham que ser melhor analisados e melhor, enfim, clareados, né? Então, a base que a gente tem que analisar, o começo de tudo é o seguinte: para que serve a Anvisa? Para que foi criada a Anvisa? O que é a Anvisa? Tá? Esse é o primeiro contexto, porque a gente já enxerga nas redes aí algumas críticas que estão sendo feitas à resolução, e talvez estejamos falando aí de um problema de competência, né? Vamos pegar então, o primeiro ponto que eu queria olhar com vocês é a lei que cria a Anvisa, uma lei federal. A Anvisa, para quem não sabe, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é uma agência reguladora, portanto é um órgão público, é uma autarquia federal com uma qualificação especial, né? É uma autarquia de natureza especial, sui generis e tal. Ela tem essa qualificação porque ela tem algumas características próprias, como autonomia, como estabilidade dos seus dirigentes e tal. Mas o fato é que ela é uma autarquia. A autarquia é um órgão público, não é um órgão privado, é um órgão do Estado. Tem como competência principal, e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui na lei rapidamente para a gente poder conversar melhor. A tela aqui fica pequena, né? Mas eu vou tentar aumentar um pouquinho para vocês poderem ter uma visão melhor. Então, quando a gente vai na lei que cria, será que eu consigo acompanhar com vocês aqui? Vamos ver se eu consigo estar um pouquinho com vocês aqui. Espera aí que a gente já... pronto, olha eu aqui no cantinho. Vou arrumar a tela. E aí, acho que eu consigo. Vocês vão me vendo aqui no cantinho e a gente vai conversando ao mesmo tempo. Consigo fechar um pouquinho aqui. Pronto, eu estou aprendendo a mexer nessa tecnologia aqui, galera. Vocês têm que aprender também, viu? Vamos lá. Então a gente vai acompanhando, eu estou aqui com o meu bloquinho. A Lei 9782 de 99, que é a lei que cria, então, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 9782, 1999, que é, assim, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, é quando a gente começa a ter o surgimento das agências reguladoras, né? Um modelo que segue aí o formato norte-americano e tal, mas a gente já tinha esse formato muito antes, hein? Que são os conselhos de fiscalização. Apesar de não serem chamados de agências reguladoras, o formato é muito parecido. Pois bem, no artigo 6º, diz que a agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população. Como que ela faz isso? Através do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. Então, esse artigo 6º é o que a gente pode chamar de artigo, eu gosto de brincar com isso, é o artigo guarda-chuva, né? Aqui é onde cabem todas as possibilidades de atuação da vigilância sanitária. Mas é o artigo 7º que nos interessa, quando vem a forma com que ele vai executar, né, as suas atividades. Então, compete à agência proceder à implementação, a agência de saúde, a agência sanitária, né, a ANS, proceder, a Anvisa,
proceder à implementação e execução, tal. Basicamente, inciso 7, autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no artigo 8º dessa lei e de comercialização de medicamentos, certo? E a gente vai no inciso 9, conceder registro de produtos, segundo as normas, sua área de atuação. E aí, por fim, a gente vai lá no artigo 8º, só complementando aqui o nosso estudo inicial. Incumbe à agência, respeitada a legislação em vigor, importante isso daqui a pouco, hein? Regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela agência, medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias, certo? Então aqui basicamente a gente consegue extrair competência da vigilância sanitária para o trabalho específico com relação a medicamentos, tá? Então existe essa competência da vigilância sanitária? Ótimo! Então já é o primeiro ponto que a gente tem que ultrapassar para poder formar essa nossa base de estudos, tá bom? Pega aí o seu caderno, é importante você ter um caderninho, assim como o meu bloquinho aqui, para ir anotando todas essas coisas, tá? Agora, o que a gente precisa estudar de maneira um pouco, talvez, mais aprofundada, é justamente os limites dessa competência, não é? Qual é, então, o limite da competência da vigilância sanitária? Vigilância sanitária, então, a gente já viu, uma autarquia federal, é um órgão ligado ao Poder Executivo, que tem por competência básica, dentre várias, porque ele envolve, a vigilância sanitária envolve bebidas, comidas, enfim, vocês viram aqui, portos, aeroportos, enfim. Mas, dentre essas competências, e restringindo ao que nos interessa, a vigilância sanitária, ela tem, então, a competência determinada pela lei. O Congresso Nacional atribuiu à vigilância sanitária essa regulamentação dos medicamentos, fiscalização das empresas farmacêuticas, fiscalização do que vai ser posto à disposição da população em termos de medicamentos, tá certo? E aí, neste contexto, então, houve essa deliberação de uma aprovação que a gente vai ver agora, mais ou menos em que termos a vigilância sanitária autorizou a possibilidade de utilização, né, de medicamentos à base de cannabis. Como é que isso vai ser, então, efetivado na prática? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, então. Se a gente buscar, vamos direto no site da Anvisa, acho que é o lugar mais adequado para isso, é a notícia direto da fonte, né? A gente vê que muita gente está divulgando notícias que foram propagadas através da própria imprensa, que, enfim, obviamente tem sempre o seu valor, mas eu acho muito legal a gente ir na fonte, né? Então, a diretoria, né, colegiada da Anvisa, depois saiu uma RDC que chama, né, que é a resolução da diretoria colegiada, aprovou então no dia 3 o novo regulamento para produtos derivados de cannabis. O texto de relatoria do diretor Fernando Mendes elenca os requisitos necessários para a regularização desses produtos no país, estabelecendo principalmente o quê? Parâmetros de qualidade. Ela vai ser publicada e ela tem uma vacácio aqui de 90 dias, né? Então, a Anvisa decidiu arquivar a proposta de regulamentação do plantio. Falarei especificamente sobre isso já, tá bom? Ou seja, um dos pontos, então, é que a Anvisa não aprovou o plantio, tá? E aí eu vou explicar para vocês a minha visão sobre isso. Não é só a crítica, né? Mas a gente tem que entender, talvez, por que isso não foi autorizado, né? Então, os pontos, né? Então, primeiro ponto, a qualidade, né? O regulamento aprovado exige, para fins de fabricação, além da autorização de funcionamento específica, o certificado de boas práticas de fabricação. A Anvisa emite uma espécie de... Vamos ver se eu consigo me colocar pequenininho de novo aqui. Pronto. A Anvisa emite uma espécie de selo de qualidade, né, para a indústria farmacêutica e tal. Então, só as empresas que possuem esse certificado aqui de boas práticas é que vão poder, então, fabricar e comercializar, né, a cannabis medicinal. É importante também, eu vou fazer um parênteses rápido aqui,
Esse é um assunto que muito me agrada, gosto demais de falar dele, porque eu em 2014 eu tive a oportunidade de trabalhar com esse tema dentro do Conselho de Medicina de São Paulo. Nosso presidente, à época, o Dr. Mauro Aranha, um psiquiatra brilhante, enfim, eu tive a honra de trabalhar. Ele sempre foi um defensor dessas questões diferenciadas, digamos assim. E acho que esse era um dos pontos do seu brilhantismo, enfim. Mas o fato é que nós desenvolvemos uma resolução simples até, mas que foi a primeira resolução do Brasil a tratar do uso do canabidiol, que é um dos componentes que é extraído, enfim, da cannabis, né, da maconha, enfim. E ele, vamos dar uma olhadinha nessa resolução aqui que eu separei para vocês também. Cadê? Aqui. É a resolução 286 de 2014. Vou aumentar aqui a tela. Essa resolução, na verdade, ela tem mais considerando do que artigos, né? Mas e os considerandos são de extrema importância, porque aqui foi a autorização para que os médicos do Estado de São Paulo pudessem prescrever, obviamente direcionado para uma prática específica, né, para uma patologia específica, mas, então vejam, isso em 2014, nós estamos falando de 5 anos atrás. Pode-se dizer que foi uma medida muito interessante e que avançou demais os estudos do canabidiol a partir dela aqui no Brasil. Então o canabidiol poderá ser prescrito pelo médico mediante assentimento do paciente, consentimento livre, esclarecido, assinado pelo seu responsável legal, para o tratamento das epilepsias mioclônicas graves do lactente e da infância refratárias a tratamento convencionais. Então, diante dos estudos, né, enfim, para essa espécie, especificamente de epilepsia, para essa patologia específica, tem muitos casos que o tratamento convencional já não consegue resolver mais, ele não consegue ter nenhuma possibilidade mais de, enfim, de tratamento. E aí é que entra a importância, né, da prescrição. Casos, enfim, em que o paciente apresentava situações de crises epiléticas diárias de 9, 10, 15 crises, e com o uso do canabidiol isso diminuía para 2, 3. Então houve essa autorização, só que obviamente essa prescrição médica, e depois essa resolução foi ampliada, né? E aí vejam que interessante, a de São Paulo ela é de outubro de 2014, e a do Conselho Federal veio logo em seguida, em dezembro de 2014, e aí uma resolução muito mais completa até, inclusive com termos específicos. É muito bacana olhar essa resolução, porque ela provavelmente vai ser agora reformulada, acho que algo vai ter, mas ela tem aqui modelo de termo de consentimento. Olha aí, todo mundo pergunta como é que faz um termo de consentimento. Dá uma olhada nessa resolução do CFM, ela pode servir como base para outros termos, 2113/2014. Mas ela tem aqui o termo específico de consentimento para uso do canabidiol, enfim, protocolo de utilização, relatório de acompanhamento e cadastro, né, para que o CFM possa acompanhar quem são os médicos que estão prescrevendo canabidiol, quem são os pacientes que estão recebendo o canabidiol, até para poder evoluir a respeito disso. Então, o fato é que, como eu falei para vocês, esse é um assunto que muito me agrada estudar, porque tem sim apresentado bons resultados em algumas pesquisas e tal. O fato é que essa medicação é muito cara, porque a Anvisa só autoriza a sua, até então, né, só autorizava a sua importação. Então o paciente tinha que fazer a importação através da Anvisa, enfim, com a autorização da Anvisa, para poder ter acesso a esse medicamento. Então, acredito que o primeiro ponto com relação a essa normatização da Anvisa é diminuir um pouquinho o preço, tá? Talvez não diminua muito, por quê? Porque o plantio não foi autorizado. Mas vamos seguindo aqui. Medidas antecedentes. Então, a empresa, né, que vai requerer autorização sanitária para cannabis, ela tem que possuir autorização de funcionamento, autorização especial, aí é toda a regulamentação, mas principalmente
racional, técnico e científico que justifica a formulação do produto cannabis e a via de administração, documentação técnica da qualidade do produto, condições operacionais para realizar as análises, controle de qualidade, capacidade para receber e tratar as notificações de efeitos adversos, conhecimento da concentração dos principais canabinoides presentes na formulação, dentre eles o CDB e o THC, certo? O CDB é o canabidiol e esse aqui é o tetrahidro, a gente vai ver o nome técnico dele já aqui, tetrahidrocanabidiol, acho que é isso, que é o THC. O THC, na verdade, é o que tem o efeito alucinógeno, né? O canabidiol não. Então, o THC, ele é utilizado com bem mais parcimônia, né? Tanto que há uma preocupação também com rotulagem e embalagem, rótulo e embalagem desses medicamentos, né? Então, assim, aqui não pode conter, né? O que não pode conter nos rótulos e na embalagem. Então, não pode relacionar ele a nada fitoterápico, suplemento ou natural, enfim, qualquer indicação quanto à destinação do uso. Os rótulos devem ter uma faixa horizontal de cor preta, certo? Sobre a faixa preta dos produtos, contendo até 0,2% de THC, devem ser incluídas as seguintes frases em caixa alta: vem na sua prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita, né? Acima de 0,2 THC, devem ser incluídas as seguintes frases: vem na sua prescrição médica, que já tinha, e o uso desse produto pode causar dependência física ou psíquica, né? Por quê? Porque justamente aqui é que a gente tem o alucinógeno, né? da maconha, do cannabis. Os folhetos informativos, né? Devem conter advertências, tal. A prescrição, acho que aqui é o que mais nos interessa, certo? Porque é o que vai afetar o dia a dia das pessoas que precisam dessa medicação. Então, a indicação: responsabilidade médico-assistente, certo? O que significa isso? Opa, eu estou em cima do negócio, agora que eu vi aqui. Responsabilidade médico-assistente, ou seja, aquele médico que acompanha o paciente, que sabe das suas necessidades, que já está em tratamento, é ele que deve fazer a prescrição, a indicação e a forma de utilização, certo? Os pacientes devem ser informados, tal. Deve assinar o quê? Termo de consentimento livre esclarecido, que a gente acabou de ver, tem aqui na resolução do Conselho Federal de Medicina, tá certo? Então a gente já tem aqui um indicativo do termo de consentimento. Obviamente que as regras para a prescrição variam de acordo com a concentração do tetrahidrocanabidiol, o THC, certo? Então, menor que 2, prescrito por meio de receituário tipo B. Isso é bom já, os médicos até já serem orientados com relação a isso, né? Com numeração, e renovação de receita em até 60 dias. E os produtos com concentração superiores a 0,2 só para pacientes terminais ou que tenham esgotado as alternativas terapêuticas de tratamento. Por quê? Porque essa medicação acima de 0,2, ela tem um potencial muito grande sedativo e analgésico, tá? Então, por isso que eles colocam aqui que o receituário da prescrição será o tipo A, padrão semelhante ao da morfina, porque em pacientes terminais em que há um estágio que nem a própria morfina consegue tirar a dor suficiente, então aí os produtos com base em THC têm se mostrado eficazes em termos analgésicos e sedativos também, tá? Então, para pacientes terminais. Agora, quando também já se esgotaram as alternativas terapêuticas do tratamento. Isso é uma questão bastante subjetiva, isso é uma questão que eu vejo um pouco aberta até, e aí dá uma margem, uma certa liberdade para o médico prescrever o tratamento com essa concentração acima de 0,2, né? Então, vamos seguindo. A questão da dispensação, né? Então, devem ser dispensados só por farmácias sem manipulação, certo? Então, é o seguinte: mediante a apresentação de prescrição do profissional, tal, e a dispensação exclusivamente por profissional farmacêutico. Ou seja, ainda não foi autorizado a manipulação dessa medicação por farmácias.
apenas então por aquelas indústrias que estão ali em cima relacionados, né, naqueles itens que tem todas aquelas qualificações. Você não pode ir numa farmácia de manipulação com a fórmula e pedir para eles formularem ali mesmo isso, tá bom? Então vai ser por enquanto a venda exclusiva em farmácias, né, e dispensado só por profissional farmacêutico. Não pode ser o rapaz do balcão da farmácia que vai dispensar essa medicação, certo? E aí existe todo o controle interno, né, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, tal, que a farmácia deve obedecer. A importação, então, os fabricantes podem fazer essa importação, né, do substrato para a fabricação do produto, tal, faz a importação da matéria-prima, né, então há essa autorização para que seja feita a importação, senão as empresas também não conseguem fazer a fabricação do produto aqui no Brasil, né? Então, também, obviamente, a resolução da Anvisa vai ter toda essa regulamentação, né? E, por fim, o regulamento veda, então, a resolução veda a manipulação de qualquer produto que seja derivado da cannabis, né? Então, a comercialização exclusivamente em farmácias e drogarias sem manipulação, e o regulamento específico para produtos voltados para tratamento médico de humanos, ou seja, não está previsto o uso ainda em animais, tá certo? Então, os médicos veterinários não têm essa autorização para fazer a prescrição. Essa resolução também ela vai ter que ser revista. Se eu não me engano, em 3 anos foi o que foi determinado. A cada 3 anos ela vai ser reanalisada, né, para poder verificar se ela está funcionando, se o produto está funcionando, se está tudo certo com a prescrição, com a importação. Isso é muito importante, porque a gente ainda, as pesquisas no Brasil estão avançando, mas elas ainda precisam ser muito aprimoradas a respeito do uso da cannabis. A gente sabe que doenças como Alzheimer, Parkinson, né, muito me interessa, porque a minha mãe tem mal de Parkinson, né, e eu sempre estou tentando pesquisar alguma coisa a respeito disso, para saber os efeitos, e muito me interessa que essa pesquisa avance, claro, mas a gente sabe que ainda não se tem conhecimento exato, a gente não tem ainda substrato, a gente ainda não tem massa de pesquisa suficiente para saber quais são as patologias em que os produtos derivados da cannabis têm resultado efetivo, e mais, o risco que impõe, porque um dos equilíbrios mais importantes que a gente tem que ter quando trata da questão de medicamento é justamente saber se o efeito positivo do medicamento supera o risco do seu uso. Esse é um balanceamento extremamente delicado. Então não tem ainda número suficiente de pesquisas para a gente tem pesquisas empíricas, porque tem muita gente que usa sem até autorização, né? A gente tem pessoas que compram na internet. Você vai lá no Google, entra nos sites americanos, tal, você compra isso lá nos Estados Unidos de uma maneira muito mais aberta, e as pessoas trazem, enfim, mesmo sabendo que é ilegal e existe um risco grande aí, né? Até porque se a gente for no Código Penal, você ter esse tipo de produto não autorizado, né, pela Anvisa, isso é crime. Então há que se ter um cuidado muito grande. Claro que a gente não afasta aqui as razões, né, porque isso acontece. A gente sabe que, obviamente, são familiares que são desesperados para tentar achar alguma possibilidade de cura ou de melhoria dos sintomas, né? Esse é outro ponto também. Tem muitos casos em que o canabidiol ele melhora os sintomas, mas não se sabe se ele está melhorando, está segurando, impedindo a evolução da doença. Então isso tudo vai ter que ser bem estudado ao longo dos anos. E, como eu coloquei, o fato da gente ter essas autorizações, ainda que não da forma como nós gostaríamos, já faz com que esses estudos possam avançar de maneira mais tranquila, certo? E aí, voltando aqui para a gente seguir com o nosso estudo, eu queria comentar com vocês o seguinte: aqui na página da Anvisa tem um parecer que foi aprovado, a íntegra do voto, tá? Só vocês entrarem na página da Anvisa, e essa aqui é a íntegra do voto aqui, do relator aqui, né? Que foi aprovado, enfim, com relação... vale a pena
vale a pena dar uma lida. Depois eu já dei uma lida aqui, não vou destrinchar, né, mas eu acho que é extremamente importante vocês darem uma olhada para se aprofundar no assunto, para a gente poder sair um pouquinho da questão do achismo, né? Então, vale a leitura. Eu acho que ele aqui, assim, mantendo o entendimento de que os produtos de cannabis para fins medicinais podem ser regulamentados e autorizados em condições especiais que favoreçam o acesso a pacientes portadores de condições terapêuticas refratárias, né? O que é isso? Pacientes que não têm resposta a tratamentos convencionais, né? Então, você pega o Alzheimer, é um caso, por exemplo, em que chega uma hora que não tem mais resposta, não tem mais, o Alzheimer avança, o Parkinson é a mesma coisa, a medicação chega uma hora que não faz mais o efeito desejado, né? Então aí você tem a possibilidade desse tratamento quando o paciente está já refratário ao tratamento convencional. Então aqui ele volta, né, propõe uma regulamentação substitutiva, tal, né? É interessante que não é simples entender os problemas sociais, científicos, clínicos e regulatórios que surgem quando se considera a disponibilização de produtos de cannabis para fins medicinais. Entretanto, essa luta colegiada busca sempre se modernizar, criar mecanismos e estratégias inovadoras para favorecer a regulação, possibilitando uma atuação mais dinâmica, né, aproximando o sistema regulatório da realidade do acesso universal aos bens de saúde com qualidade. A gente sabe que o progresso científico ele é rápido e o processo regulatório não. Então, às vezes, a gente fica com um descompasso. E aí, uma das críticas que muita gente fez foi com relação ao plantio, né? E aí, o que acontece? Existe uma questão legal que a Anvisa não poderia ultrapassar, segundo a minha humilde visão. Tá? Basicamente é o seguinte, existe uma lei federal, a Lei 11.000, deixa eu chegar nela aqui, 11.343 de 2006. Essa lei foi alterada recentemente deixa eu sair daqui, senão eu fico na frente isso. Essa lei foi alterada em 2019 até, é a lei que inclui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E aí quando a gente vai diretamente aqui já no artigo 2º diz o seguinte, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos das quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena sobre substâncias psicotrópicas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. A ressalva vem no parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Ou seja, pessoal, a lei proíbe. A lei proíbe. E a lei dá a competência para quem? Para a União. E aí não dá para dizer que a Anvisa é a União. Não é? Não dá para dizer a Anvisa é uma autarquia federal pertencente ao Poder Executivo, pertencente à União, mas ela não é a União. Ela não tem capacidade para poder... Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Ela não tem capacidade para poder regulamentar isso por si só. Ela não pode contrariar uma lei federal. A lei federal diz que compete à União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Então, é a União que tem que baixar uma legislação autorizando isso. Acho que a partir do momento que a União autorizar, aí ela pode transferir para a Anvisa o quê? A fiscalização. Né? Então, autoriza o plantio e a cultura, a cannabis para fins medicinais, sob fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse é um assunto que ainda vai render bastante. Né? Eu entendo e posso dizer que acompanhei de perto a angústia quando o CREMESP foi regulamentar essa questão, a angústia de pais e mães aí com filhos pequenos tendo crises epiléticas, imagina 15, 20 crises epiléticas diárias, e a possibilidade que isso acabou trazendo. O fato é que
Assim que ela for publicada, se necessário, a gente faz um novo vídeo, complementa isso aqui. Isso é um assunto dinâmico, né? Eu quis só fazer esse primeiro vídeo para poder trazer uma manifestação prévia sobre os pontos principais que a Anvisa trouxe. Eu acho que para nós, dentro do direito médico, eu nem entro no aspecto da autorização para a produção, isso é algo muito técnico da indústria farmacêutica, mas o que nos interessa é principalmente a autorização de prescrição, e aí eu acho que vai cair no colo do Conselho Federal de Medicina, que vai ter que atualizar aquela resolução, porque aquela resolução tratava exclusivamente, vamos voltar lá rapidinho, só para a gente... Aquela resolução tratava especificamente do uso compassivo do canabidiol. O canabidiol é um dos elementos extraídos da cannabis, né? Da cannabis sativa, da maconha, enfim, vamos usar o termo popular que fica mais fácil, né? Aqui é direito médico raiz, né? Afinal de contas. Então, o canabidiol é um dos produtos. Ele vai ter que regulamentar agora a prescrição do THC, 0,2, até acima de 0,2, enfim. A gente vai ter que ter toda uma regulamentação própria para isso. Como é que o médico pode prescrever, como é que o médico pode fazer, então, a sua relação com o paciente neste ambiente agora novo que a Anvisa regulamentou. Então, minha opinião, todas as críticas, eu acho que essa resolução, de fato, a hora que ela for publicada, a gente vai ver exatamente os termos, aqui por enquanto é a notícia, né, da própria Anvisa, mas acreditando que o que está colocado ali no site da Anvisa é o que de fato vai ser na resolução, é um avanço, tá? Não vai diminuir sobremaneira o custo da medicação, mas vai diminuir, porque você passa a ter a produção nacional. A gente sabe que a importação do produto final lá fora é bem mais cara do que a importação da matéria-prima para ser transformada em território nacional. Então, e essas indústrias fazem essa importação de matéria-prima a um custo menor, enfim, até pelas quantidades, né, que eles negociam na compra. Então é isso, é um avanço, tá, pessoal? Vamos olhar sempre o lado positivo, eu gosto de fazer isso, é um avanço. Enquanto a gente não tem regulamentação, as pessoas estavam muito mais na clandestinidade, porque é o que tinha, né? Era o que dava para fazer, e não dá para julgar quem faz isso, quem fazia isso, na medida em que a gente sabe o desespero que é para tentar algo que diminua pelo menos os sintomas, né, de determinadas patologias. Eu particularmente espero que avance muito os estudos disso a respeito do Parkinson, enfim, até aí por uma questão pessoal, como eu mencionei para vocês. Pessoal, é isso, agradeço demais, espero que tenha trazido mais um pouquinho aí de luz para vocês sobre esse assunto. Gosto muito de estudar esses temas e eu acho que o estudo só para nós mesmos, enfim, ele fica algo vazio. Eu tenho essa impressão. Eu gosto de estudar e compartilhar, estudar e falar, porque aí a gente sente que o nosso estudo está tendo alguma utilidade prática, né? O estudo científico, ele faz bastante sentido quando ele é aliado à prática. Então, vamos colocar em prática e vamos debater, vamos pensar como é que a gente faz isso agora, como é que orienta, como é que vai orientar os médicos. A gente, 90 dias, né, para entrar em vigor, acredito que vai surgir alguma resolução do Conselho Federal de Medicina a respeito disso, e seguimos atentos aqui acompanhando as discussões desse assunto, tá bom? É isso, deixe o seu comentário, vamos debater, vamos conversar, vamos, enfim, democraticamente aqui, democratizar o tema. Acho que essa é a questão mais importante. Se você gostou, né, deixa o seu like e se inscreve no canal, importante, deixa a sua inscrição no canal, se você está gostando dos conteúdos, enfim, a gente vai tentando sempre melhorar alguma coisa, sempre aprimorar, mas o importante é não deixar de estar aqui com vocês. Todas as quintas, 19 horas, estamos aqui no nosso canal, tá bom? Direito médico raiz, né? Afinal, direito médico não para. Obrigado, galera. Se inscreve no canal e clica no sininho, que aí você fica avisado aí todas as vezes que tiver um vídeo novo no ar. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Valeu.